A série Agatha Desde Sempre não é apenas um derivado qualquer, é a sequência direta e oficial de WandaVision que a gente esperou por 3 anos. E se você acha que ninguém ligou para essa série, os números dizem o contrário. O 7º episódio, intitulado Se a Morte Me Encontrar, quebrou a internet e se tornou um dos maiores episódios de séries da história recentemente, com uma nota absurda de 9.2 no IMDb. Para você ter uma ideia do peso disso, ele só perde o topo do pódio para o final épico da 2ª temporada de Loki. Ou seja, a história da bruxa Agatha conseguiu superar em qualidade de roteiro quase tudo que o estúdio lançou nos últimos anos. Mas o que você não sabe é que essa obra-prima quase foi um desastre completo. A versão que chegou na sua TV e conquistou essa nota altíssima é radicalmente diferente dos planos originais, que envolviam batalha de monstros, musicais da Broadway e uma trama cósmica confusa que foi jogada no lixo. Fica comigo que eu vou te mostrar agora como a Marvel transformou um projeto caótico na sua maior vitória crítica e o que, ou quem, foi cortado para que isso acontecesse. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela forcinha pro canal continuar crescendo, entre pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimento aqui nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, só pra apoiar mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. A jogada de marketing. Para a gente começar a falar sobre Agatha Desde Sempre, precisamos primeiro entender a bagunça proposital que foi o anúncio dessa série. Você deve se lembrar que durante meses a Marvel parecia não se decidir sobre o nome do programa. Primeiro, anunciaram como Agatha Casa de Harkness, depois mudaram para Coven do Caos, depois para Diários do Darkhold e até A Bruxa Mentirosa com Grande Guarda-Roupa. Muita gente achou que a Marvel estava perdida, sem saber o que fazer com a personagem ou que a produção estava passando por refilmagens caóticas. Mas a verdade dos bastidores é um pouco mais inteligente e ao mesmo tempo arriscada. A criadora da série, Jack Schaffer, revelou que essa troca de nomes nunca foi indecisão, foi um plano de marketing desenhado desde o primeiro dia para simular a personalidade da Agatha. A ideia era trollar o público mostrando que a bruxa estava manipulando as informações antes mesmo da série começar. Porém, existe um fundo de verdade na preocupação dos fãs. A série nasceu em um momento muito delicado, onde a Marvel estava sofrendo com críticas sobre excesso de conteúdo e qualidade ruim de efeitos visuais, o tal CGI. O plano original era que essa série fosse muito mais conectada ao multiverso e aos grandes eventos, mas a ordem superior da Disney foi façam algo barato e contido. Isso forçou a equipe a abandonar batalhas gigantescas de laser e focar em cenários práticos e drama pessoal. O que parecia ser um problema de orçamento acabou salvando a estética da série, transformando ela em algo único dentro do MCU. O cadáver da Wanda. A maior pergunta que pairou sobre a produção desde o início foi: a Wanda vai aparecer? No primeiro episódio, vemos a Agatha ainda presa no feitiço e investigando o corpo de uma mulher morta na floresta. O corpo tem as roupas da Wanda, o cabelo da Wanda, mas o rosto está sujo ou desfocado. Nos planos iniciais de roteiro, havia uma discussão muito séria sobre trazer a Elizabeth Olsen para uma participação real, nem que fosse em um flashback ou em alguma alucinação. Rumores fortes de insiders indicavam que veríamos o momento exato em que a Wanda morreu no Monte Wundagore, ou até mesmo uma cena onde ela interagia com a Agatha no plano astral. No entanto, a Marvel decidiu seguir o caminho radicalmente oposto, confirmar a morte pra valer. A decisão de não mostrar o rosto da Wanda e usar apenas uma dublê de corpo foi para cravar uma estaca no coração das teorias de que ela estava viva. O foco da série precisava mudar. Se a Wanda aparecesse, mesmo que por 1 minuto, a série deixaria de ser sobre a Agatha e o Billy e viraria WandaVision 2. A roteirista Jack Schaffer teve que lutar contra a tentação de usar a maior estrela da Marvel para garantir audiência, preferindo construir o mistério em cima da ausência dela. O fantasma da Wanda é muito mais importante para a trama do que a presença dela. Todo o arco da Agatha é sobre respeitar o sacrifício da Wanda e lidar com o vácuo de poder que ela deixou. Foi uma aposta arriscada que irritou muitos fãs que esperavam um retorno triunfal, mas que serviu para dar identidade própria ao show. A revelação de Hill Vidal. Um dos segredos mais bem guardados e que sofreu alterações durante o desenvolvimento foi a verdadeira identidade da personagem Hill Vidal, interpretada por Aubrey Plaza. Desde os primeiros vazamentos de elenco, os fãs especulavam que ela seria a primeira Bruxa Verde, e ela é, mas o roteiro original escondia uma camada muito mais profunda que reescreve a mitologia da Marvel. A revelação de que Hill Vidal é na verdade a personificação da morte, a Lady Death, é gigantesca.
Nos quadrinhos, a Morte é uma entidade esquelética por quem o Thanos é apaixonado. Foi por causa dela que ele estalou os dedos. No universo cinematográfico, eles nunca abordaram isso. A série Agatha pegou esse conceito cósmico abstrato e o transformou em um romance tóxico e gótico entre duas mulheres. Essa foi uma mudança criativa massiva em relação ao material fonte. Originalmente, pensava-se introduzir o vilão Mephisto ou o demônio Keaton como grande ameaça sobrenatural. Havia inclusive artes de fãs e teorias de que o Coração Negro, filho de Mephisto, seria o vilão. Mas a equipe criativa optou por focar na morte porque isso dava um peso emocional muito maior para a história de Agatha. A dinâmica de ex-namoradas entre uma bruxa que mata outras bruxas e a própria morte criou uma tensão que nenhum demônio genérico de CGI conseguiria. A decisão de manter a morte com uma aparência humana na maior parte do tempo também foi para economizar orçamento e manter a atuação incrível de Aubrey Plaza, deixando o visual de caveira apenas para o momento final, criando um impacto visual mais forte do que se ela fosse um monstro o tempo todo. O segredo do jovem. Precisamos falar sobre o elefante na sala, a identidade do jovem, interpretado por Joey Locke. Desde o momento que o ator foi escalado, 99% da internet sabia que ele era o Billy Kaplan, o Icano, filho da Wanda. A estratégia da Marvel de colocar um sigilo mágico na boca dele, impedindo que ele dissesse o nome, foi uma metalinguagem curiosa. No roteiro, o feitiço impede que os personagens ouçam o nome dele. Na vida real, a Marvel tentou impedir que a gente soubesse, mas será que funcionou? Há quem diga que essa foi uma falha de planejamento. Tentar fazer mistério sobre o óbvio pode cansar o público. No entanto, analisando a estrutura dos episódios, percebemos que o mistério não era quem ele é, mas como ele voltou. A grande mudança em relação aos quadrinhos aqui foi a reencarnação. Nos quadrinhos, a alma de Billy vai para o outro corpo de forma meio confusa. Na série, eles estabeleceram uma regra clara. O corpo de William Kaplan morreu num acidente de carro no mesmo momento em que o Rex da Wanda caiu, permitindo que a alma do filho de Wanda entrasse naquele vaso vazio. Essa explicação detalhada foi algo que a série trabalhou muito bem para evitar furos de roteiro. Havia versões iniciais da história onde o Billy já sabia quem era desde o começo e estava manipulando a Agatha friamente. Mas a versão final optou por um Billy mais ingênuo e em busca de respostas, o que criou uma dinâmica de mãe e filho distorcida entre ele e a Agatha. O Caminho das Bruxas. Um dos maiores trunfos da série, e que fazia parte do plano original de Anti-Marvel, foi a construção do Caminho das Bruxas. Em uma era onde filmes como Homem-Formiga Quantumania são criticados por parecerem videogames falsos, a produção de Agatha decidiu voltar aos anos 80. Quase tudo que você vê na floresta e nas provações das bruxas é cenário real. Eles construíram uma floresta gigantesca dentro de um estúdio em Atlanta, usando terra de verdade, árvores pintadas à mão e fundos artísticos, sem usar aquelas telas de LED modernas ou fundo verde excessivo. A inspiração declarada foi o Mágico de Oz e filmes de terror antigos como A Hora do Pesadelo. A ideia era que o caminho parecesse um sonho, algo teatral e também claustrofóbico. Se tivessem feito tudo em CGI, a série teria ficado genérica. Essa escolha estética foi defendida pela diretora contra os executivos, que queriam algo mais moderno. Além disso, o foco musical foi algo planejado desde o sucesso de Agatha Desde Sempre em WandaVision, que chegou a liderar paradas de músicas nos Estados Unidos. A Balada da Estrada das Bruxas. Uma das informações mais fascinantes que muita gente deixou passar, mas que foi confirmada em entrevistas pela Billboard e pela Marvel Music, é que a música tema não foi apenas um jingle divertido. Os compositores, que são um casal genial por trás das músicas de Frozen, escreveram a Balada da Estrada das Bruxas, para ser também um elemento narrativo funcional, quase um personagem da série. Diferente de outras produções onde a música é feita no final, aqui a música foi escrita antes do roteiro estar 100% fechado, porque a letra da balada contém as regras do Caminho das Bruxas. Se você prestar atenção, cada verso da música dita exatamente o que vai acontecer em cada episódio: a busca, o medo, a morte e a glória. Além disso, os criadores revelaram que gravaram versões da música em estilos diferentes: rock dos anos 70, pop, coral gótico, tudo para refletir a época que o feitiço da Agatha estava se adaptando. O mais impressionante é que, segundo a diretora, a ideia original era que a série fosse ainda mais um musical, quase uma ópera rock completa. No entanto, houve um medo de que isso afastasse o público masculino que gosta de ação. Então, eles reduziram para momentos pontuais de canto ritualístico, mantendo a música como um elemento de feitiçaria, o canto como magia, o que funcionou perfeitamente para dar um tom ritualístico e assustador.
No universo da série, o caminho só aparece se a música for cantada em harmonia por um coven. Isso transformou a trilha sonora em uma mecânica de RPG dentro da trama, algo que nunca tinha sido feito dessa forma no MCU. A Sede de Salem! Se você costuma ler os quadrinhos, com certeza achou a aparência da Sete de Salem muito estranha na série. Nas revistas originais, eles são ali bruxos e bruxas com cara de gente normal, que são filhos do Nicholas Scratch e, portanto, netos da própria Agatha. No papel, eles conversam, criam planos e cada um tem sua própria personalidade. Mas na série, isso mudou completamente. Eles foram transformados em criaturas mudas e assustadoras que lembram animais, como um corvo, uma raposa, um rato e outros bichos. O chefe de visual e a equipe de efeitos explicaram para o site da Marvel que fizeram isso de propósito. A intenção era tirar qualquer traço humano desses perseguidores para que eles parecessem uma força da natureza que não para nunca. Sendo aí muito inspirado por aqueles fantasmas Nazgûl do filme O Senhor dos Anéis. O raciocínio deles foi o seguinte: se eles colocassem atores fantasiados falando frases típicas de vilão, a série ia acabar ficando com cara de Power Rangers, parecendo algo meio bobo. Ao transformar os vilões em monstros que se juntam para virar uma criatura gigante, a série conseguiu segurar aquele clima de lenda de terror antiga. E tem uma curiosidade de bastidores muito legal. As cenas de luta contra eles foram feitas quase todas com pessoas de verdade, ou seja, dublês vestindo roupas pesadas e maquiagem grossa, e não só computação gráfica. Naquela cena em que a Alice, a bruxa protetora, luta contra eles, os dublês estavam usando pernas de paus e braços falsos bem compridos. Isso serviu para eles ficarem com um tamanho estranho e desengonçado, para dar medo de verdade na câmera. Essa decisão de tirar as falas e o passado do Sete de Salem pode ter até deixado os fãs mais exigentes e irritados, mas foi importante para economizar tempo de tela. Assim, sobrou mais espaço no episódio para focar na história das bruxas principais, que era o mais importante. Homem-Coisa! A personagem Jennifer Cale, interpretada pela comediante Saoirse Zamata, trouxe uma das referências mais profundas e ao mesmo tempo frustrantes para os fãs hardcore. Nos quadrinhos, a Jennifer Cale é inseparável do Homem-Coisa, aquele monstro do pântano que teve um especial em preto e branco no Disney+. Ela é a guardiã do nexo de realidades junto com ele. Durante a produção de Agatha, houve muitas discussões e rumores reportados pelo The Hollywood Reporter de que veríamos uma conexão direta com o monstro do pântano ou até mesmo uma aparição dele no Caminho das Bruxas. No entanto, a série optou por apenas citar que a Jennifer foi banida de sua magia, deixando a conexão com o Homem-Coisa apenas como um easter egg visual, o cenário do pântano. A razão para isso, novamente, foi manter a história contida. Introduzir um monstro gigante de CGI desviaria a atenção do drama pessoal da Jennifer, que na série é focada em perder seus poderes e ser ali uma guru de bem-estar meio charlatã. A atriz Saoirse Zamata revelou que estudou profundamente a postura da personagem nas HQs, mas foi instruída a criar uma versão mais moderna e cínica. A Jennifer da série serve como uma crítica a essa cultura de influenciadores digitais que vendem cosméticos e vibrações positivas sem ter ali um conteúdo real, uma sátira que a roteirista Jack Schaffer achou mais relevante para 2024 do que explicar a mitologia complexa do pântano da Marvel. A menção de Mephisto. Não podemos terminar sem falar sobre o diabo na sala, Mephisto. Desde WandaVision, os fãs enxergam Mephisto em todo lugar. Em Agatha, a Marvel finalmente cedeu e mencionou o nome dele em voz alta. Em uma conversa, a personagem Jennifer Cale avisa ao jovem que a Agatha trocou o próprio filho pelo Darkhold e menciona que o garoto pode estar morto ou nas mãos de Mephisto. Essa frase fez a internet explodir, mas, segundo fontes internas e a análise da estrutura da série, essa menção foi colocada ali estrategicamente por Jack Schaffer para funcionar como uma pista falsa. Eles sabiam que se não falassem o nome, os fãs reclamariam. Se mostrassem o personagem, ele roubaria a cena. Então, a solução foi citá-lo para confirmar que ele existe no MCU, mas não usá-lo na trama. Isso valida as teorias dos fãs sem comprometer a história de Agatha. O verdadeiro vilão da série precisava ser emocional, a morte, e não um demônio de chifre sentado num trono. A série brinca o tempo todo com a expectativa do público viciado em teorias do Reddit, ao confirmar que o filho da Agatha morreu de uma doença humana e não em um pacto satânico grandioso. A série subverte a expectativa de que tudo na Marvel precisa ser uma conspiração cósmica. Às vezes, a tragédia é apenas humana, e isso foi o que tornou o roteiro tão elogiado pela crítica, fugindo do clichê de boneco de computação gráfica lutando no céu. Nicholas Scratch! Para finalizar, o desfecho da série traz uma mudança fundamental na motivação da Agatha em relação aos quadrinhos.
Nas HQs, Agatha é uma tutora antiga e seu filho, Nicholas Scratch, é um vilão adulto que lidera uma cidade de bruxas contra ela. Na série, Nicholas Scratch é transformado no coração emocional da trama. A revelação de que ele morreu ainda criança e que a Agatha passou séculos matando as bruxas para tentar barganhar com a morte por mais tempo com ele muda tudo. Ela deixa de ser uma vilã que quer poder por poder e vira uma mãe desesperada e quebrada. Havia planos e rumores de que veríamos o Nicholas adulto em algum momento, talvez como um demônio ou um antagonista surpresa no final. Mas a decisão de mantê-lo como uma memória infantil, como a razão da dor da Agatha, foi uma escolha de roteiro madura. O final, com a Agatha se tornando uma fantasma que guia o Billy, inverte a lógica de WandaVision. Lá, a Wanda criou uma vida falsa para não lidar com a morte. Aqui, a Agatha aceita a morte para poder guiar a nova vida. A série termina preparando o terreno para uma busca pelos filhos da Wanda, à procura do Tommy, que é exatamente o plot da famosa HQ A Cruzada das Crianças. A Marvel, em vez de entregar uma grande batalha de raios coloridos no céu, entregou um final melancólico sobre luto e aceitação, provando que os planos originais de fazer algo menor e ali também mais íntimo acabaram criando uma das histórias mais humanas e interessantes dessa fase conturbada do estúdio.